Uma pesquisa divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro mostra um crescimento de quase 9% no faturamento do mercado editorial brasileiro em 2022. Ainda de acordo com essa pesquisa, as vendas de livros elas cresceram quase 3%, taxa que representa a venda de quase 59 milhões de exemplares também no ano passado. Para falar sobre essas movimentações do mercado editorial brasileiro, mitos e verdades no processo de construção de uma obra, e também para comentar esse movimento que a gente vem acompanhando nos últimos anos, né, dos executivos e C-level se aproximarem dos livros num processo de posicionamento, a gente vai receber aqui hoje a Roseli, que ela é a CEO da Editora Gente. Roseli, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, estou honrada de estar aqui, viu? Sabe que eu sou... Gente, olha, vou falar. Tem muito tempo que eu estou tentando que essa pessoa aceite nosso convite. Por isso que eu estou muito feliz hoje. Roseli, eu acho que a gente, né, conversando até nos bastidores e falando um pouco dessa movimentação até do mercado editorial. Você está há 35 anos no mercado, né? Acho que é uma das grandes referências que a gente tem. A Editora Gente, a editora que mais vende best-seller, né? Durante 7 anos consecutivos no ranking de negócios. Isso não é para qualquer um. Parabéns. E eu acho que até para começar a nossa conversa e contextualizar alguns pontos para o nosso ouvinte, né? O que caracteriza um livro best-seller? Né? O que faz com que uma obra chegue no topo da lista e se diferencie das demais? Né? O que o autor fez e a editora fez para que essa obra chegasse nesse pico? Tá. Um livro é considerado best-seller se ele vendeu pelo menos 3.000 cópias em uma semana. Então, é isso que é considerado. A gente adora best-seller, por quê? Eu acho que o livro ele cumpre o papel dele quando ele é best-seller. Por quê? Porque é um livro que eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Incrível. Então, isso é fundamental para a Editora Gente. E um livro ele tem 3 desafios. O primeiro desafio é de ser comprado. Então, ser best-seller significa que foi comprado. Mas esse livro, se ele continuar vendendo, eu tenho um segundo desafio dele, que é ser lido. Uhum. Principalmente ser lido até o final. Se eu li esse livro até o final, que é um pouco da experiência nossa, é porque a gente está gostando do livro e esse livro está proporcionando alguma coisa para a gente. Se ele cumpre os 2 desafios primeiro, de ser comprado e ser lido, ele com certeza ele vai ser indicado. Tá. Então, assim, isso para a gente é um livro que deu certo. Então, tudo ajuda no primeiro momento, né? Uma capa, um título legal. Eu costumo falar que capa boa, título bom é aquele que pula no colo da gente, né? E então esses são os componentes que para um best-seller dá certo, sabe? Tá. E a Editora Gente, ela tem essa marca no ranking das editoras comerciais que vendem livro, comercializam livro, a gente está em primeiro lugar há 2 anos. Incrível. E é legal porque é um trabalho, não é só da editora, é um trabalho de parceria com o autor. Então, isso que é o grande ganho, porque a gente muda o mindset do autor. O autor, quando ele entra dentro da editora, a gente costuma falar que ele tem um livro. Quando ele sai da primeira reunião com a editora, o livro tem ele. Tá. Porque esse é o desafio, fazer algo tão grandioso quanto o autor. Perfeito. Aí sim, aí vale a pena. Vale a pena fazer tudo, né? Porque aí ele vai, enfrenta a câmera, enfrenta qualquer desafio de palco, aí vale a pena. Né?
Você falou muito da questão do trabalho de parceria que você tem, né? Que a editora tem ao lado do autor. Então, você acha que esse é o segredo de vocês? Porque, né, ano após ano, vocês conseguem manter, né, esse nível de curadoria, tanto de obras e autores, e trabalhando ao lado dessas pessoas. Esse é o grande sucesso de vocês? É por isso? Eu acho que é parceria com o autor, mas principalmente a gente que é autor que queira ter livro ótimo, mas a gente que é autor que queira carreira de autor. Ah, tá bom. Por quê? A carreira de autor é que vai fazer ele ir para o lugar que ele deseja ir. Então, um livro ele tem muito a ver com posicionamento. Então, dependendo desse posicionamento, é o futuro que ele vai traçar, é o futuro que ele vai trilhar. Então, eu acho que o sucesso da Editora Gente é porque a gente trabalha livro, mas trabalha também carreira de autor. Tá. É porque a gente vê que tem muito aventureiro hoje, né? É. Muita gente que quero lançar um livro porque eu acho que é legal, né? Porque eu tenho muita bagagem, eu quero que as pessoas, né, tenham acesso a isso e acaba morrendo ali, né? Esse não é o perfil que vocês buscam. Não. O autor, o autor ele precisa ter muito claro a missão de vida dele. Tá bom. Porque, assim, não é que a missão é como se fosse o alicerce de uma casa. Dependendo da missão desse autor, ele levanta um prédio de 40 andares. Dependendo da intensidade dessa missão, ele levanta 2 andares. Então, assim, a gente quer alguém que queira uma briga grande pela humanidade, sabe, por uma causa. É por isso que a gente escolhe bem autor. E eu digo que isso faz o sucesso de um autor, porque existe um livro, mas existe também eu costumo falar que o livro tem a ver com o futuro, não tem a ver com o passado. Uhum. E quando a gente descobre essa missão do autor, faz com que ele conecte com o leitor dele, com a dor do leitor dele. E aí é legal, porque tudo dá certo. A partir daí, tudo dá certo. Eu tenho conteúdo suficiente para esse leitor poder ter a vida transformada? Não, ainda não tenho. Então, fica um gap. Então, eu vou estudar para trazer esse conteúdo para cá. Então, e eu vocês acho dão que todo esse direcionamento, fazem toda essa curadoria ao lado do autor, para chegar no modelo que seja algo que realmente vai, né, levar conteúdo de qualidade para quem está lendo. Vocês acompanham todo esse processo. Porque você lembra que eu tenho que ter um livro que tenha ritmo, tenha profundidade e que seja fácil de ser lido. Então, esse é o nosso desafio. Então, a gente usa todos esses recursos com o autor. E autor, às vezes, eles se acomodam com um livro fácil. Tá. E eu acho que o livro tem que ter o tamanho do autor. Então, se não chegar nesse denominador comum, é melhor não lançar. Tá. A gente se conheceu, né, ali em 2017, quando vocês foram lançar o Nada Easy, que está até aqui, né? Que foi o livro do Thales Gomes. Depois disso, a gente trabalhou junto com o Alfredo, o Denner, né? Então, tudo que eu sei, né? Não estou falando que eu sou uma especialista, mas tudo que eu sei, né, do mercado editorial e como funciona esse processo foi pelo contato que eu tive com vocês. E olhando até os nossos clientes, né? O Rudak também. Hoje, por que você acha que a gente começou a ver uma movimentação muito grande, né? De founder, de empreendedor, todos querendo se tornar autores? Qual que é a sua opinião sobre isso? E por que você acha que isso vem acontecendo? Livro é bom
quando ele tem um objetivo nobre, né? Uhum. Mas quando tem gente que faz livro para os pares, Tá. né? Então, assim, eu sou médico, eu vou parecer inteligente para outros médicos, né? É um objetivo. Mas o legal é quando esse médico quer fazer o livro para a dor daquele leitor. Isso é incrível. E independente se os outros médicos vão criticá-lo ou Uhum. não. Por quê? Porque ele vai usar toda a sabedoria, o conhecimento dele para aplacar a dor daquele leitor. É esse que é o objetivo. Perfeito. Então, as pessoas só deveriam escrever livro para isso. Senão, deixa um livro, sei lá, deixa o livro para uma estante ou para aqueles livros coffee table para deixar à mostra, mas não precisa fazer um livro que vá circular na livraria, sabe? Faz um livro gift para deixar E aqui a gente meio... está falando de livros de pessoas que têm uma bagagem e que, com certeza, eles conseguem ajudar outras pessoas por conta dessa bagagem, né? Então, isso aqui é muito claro, olhando tanto o título quanto as pessoas, né? Os próprios autores. Sim, eu fico imaginando, né? Um Gustavo Caetano fazendo um livro Pense Simples. Puxa vida, tudo começou numa sala de 36 metros. Uhum. Quer dizer, imagina as startups, as empresas, os empreendedores, o quanto não se beneficiaram desse compartilhamento através do livro, né? Sim. Então, sim. é bem legal. Eu gosto muito quando as pessoas se propõem a fazer livro, porque um livro tem uma coisa, de verdade, é como se desnudasse, sabe? Como se você mostrasse o teu corpo, o teu 100% coração ali. ali. Uhum. Então, assim, e só dá para fazer livro bom assim. Por quê? Porque não dá para guardar nada. Você tem que colocar tudo que você sabe naquele livro. Não dá para falar, eu vou economizar isso aqui para deixar para o próximo livro. Não. Você tem que usar tudo ali. O próximo livro é outra batalha, né? Tá. Mas Isso era até uma pergunta, assim, porque qual que é o momento certo, né, de pensar em dar esse passo, né? Mesmo sendo, de repente, eu uma empreendedora que sou nova e que tem ali, né, os feitos. Tá dando o exemplo do próprio Denner, né, que é um cara muito jovem. Ele lançou o livro dele, ele tinha o quê? Nem 30 anos. Né? Mas que tem uma empresa incrível atrás, né? Tem grandes feitos. Tá, é o momento certo? Eu estou muito jovem ou não? Essa era a minha dúvida, assim. Eu coloco tudo numa obra só. E como que eu penso na segunda e na continuação, sabe? Acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, inclusive. Nossa, eu gosto muito dessa pergunta, porque eu tenho uma historinha que é o seguinte: o mundo inteiro praticava inteligência emocional. Através de workshops, através de palestras, todo mundo falava e praticava inteligência emocional. Quando o Daniel Goleman veio com o livro da Inteligência Emocional, o mundo inteiro passou a falar de inteligência emocional por conta do Daniel Goleman e teve que referendar ele na obra dele. Tá. Então, assim, imagina se um Antônio da Silva, um ano antes, lançasse Inteligência Emocional. Você percebe que quem era dono do Inteligência Emocional não ia ser o Daniel Goleman, ia ser o Antônio da Silva. Então, tem coisas... A gente desenvolve metodologia através da vida da gente, ao longo da vida da gente. Por quê? Você imagina um Denner da V4. A empresa deles tem 9 anos. 9 anos.
Quando ele lançou aquele livro ali, foi um mapa o mapa da mina para chegar no tesouro, para as pessoas entenderem como é que era aquele mundo de marketing digital. Então, ele fez um bem danado para as pessoas. Agora, olha que bacana que ele pôde fazer isso e cravar a V4 como um espaço que faz isso com qualquer um que chegue lá e chegue zerado. Pode chegar zerado que dá certo. Então, eu acho que um livro serve para isso também, para você pegar aquela tua metodologia, embalar ela num bom nome e lançar como uma metodologia sua, Tá. que você desenvolve há muito tempo. Uhum. Então, livro serve para isso, para você se apropriar de algo que é seu. Uhum. E se a gente está falando de uma biografia, qual que é o momento certo para pensar numa biografia? Lá para frente, né? Lá para frente. Porque teve uma época que o Carlos Wizard queria fazer uma biografia. Ele tinha 64 anos. Imagina. Olha quanta história aconteceu depois dos 64 anos dele. A gente fez uma trajetória. Tá. E foi bonito, foi lindo, um livro que vendeu muito, mas é trajetória. Biografia é quem quem acha que já não vai fazer mais nada, né? Tá. Mas é importante. Agora, o que tem no Brasil? O Brasil não cultua ídolos. É um mal, não é bacana isso. Mas biografia aqui no país, você vê historicamente, as biografias que vêm lá de fora não faz tanto sucesso quanto fazem fora do país, na Europa, nos Estados Unidos. Sério? Cultural. É cultural. Tá. E quando a gente fala desse autor, né? O que ele pode esperar e o que ele não pode esperar quando ele está pensando em lançar uma obra, né? Eu até tinha te contado, assim, uma pessoa esses dias veio falar, não, eu quero porque vai ser uma fonte de renda para mim, o meu livro. Esse não é o pensamento, né? Quais são os outros erros que as pessoas pensam, né, antes de fazer esse movimento, né, de lançamento? Pensam que, primeiro, né, tem um erro que é super engraçado. O pessoal pensa assim, o trabalho difícil é escrever o livro. Depois que escrever o livro, não tem problema nenhum, né? Gente, pelo menos a experiência da editora, tá? Escrever o livro é desafiador, é bem desafiador. Só que o pior trabalho, o trabalho mais exaustivo, é depois que o livro sai. Por quê? Você não vai abandonar teu filho ali, né? Uhum. Você tem que pôr a boca no trombone e falar, olha, nasceu filho. E esse filho vale a pena. E aí que vem o trabalho forte. Por isso que eu falo de carreira de autor. Tá. Tem que ter uma assessoria de comunicação para a pessoa, para o autor. Não dá para chegar e esperar que a editora, cheia de filhos, vá fazer esse trabalho, porque não vai. Aliás, dentro da editora a gente fala o seguinte, vamos começar a conversar? Vamos. Se tem assessoria de comunicação, se não tiver, nem dá para conversar. Por quê? Porque não está trabalhando forte a carreira de forma séria, sabe? Então, e aí que começa o trabalho forte. Porque aí tem que fazer, falar, tem dois componentes que eu acho importantes, né? Consistência e constância. Então, assim, consistência, vai ler muito, vai ver, vai se expor, vai estudar sobre o alvo do que você está falando, o teu tema, e vai ter constância. Vai fazer podcast, vai fazer entrevista, vai fazer rede social,
sem rede social você não existe. Oh. Então, as pessoas, quando pegam o nome, quando eu pego lá na editora, eu vou fazer uma reunião com alguém, a minha assistente, ela já vem com a rede social LinkedIn, quantas pessoas ele tem, vem com o Instagram, quantos seguidores e qual o nível de engajamento. Então, assim, hoje a gente não dá mais para vir com uma roupinha bonita e um papo legal, porque não é só isso, né? Então... E olha que a gente nem combinou dela falar isso, vendendo meu peixe, hein? Mas é verdade. Mundo digital hoje, ele não é mais uma possibilidade, né? Ele é uma realidade. Perfeito. Eu acho que um grande ponto também que você falou da questão da comunicação e que eu vejo, assim, que eu também tento levar isso para os nossos clientes é que não são ações isoladas, né? Então, essa questão da constância e consistência, antes de pensar ali, né, que eu quero lançar um livro, quais são todos os caminhos que ele precisa fazer? Então, se ele está bem posicionado, como que ele tá, que tipo de conteúdo ele está levando para as redes sociais dele, né? Como que ele está trabalhando a parte de assessoria de imprensa, como que, por exemplo, qual que é o ambiente que ele frequenta, os eventos que ele, né, que ele também frequenta. Então, acho que tudo isso é um combozinho que vai ajudar essa pessoa a ter sucesso, então, nesse processo de lançamento de uma obra, certo? Tudo isso é necessário. Tudo isso é imprescindível, não é necessário, é imprescindível mesmo. E faz parte até da estratégia do lançamento. Sim. Né? Então, quando eles vão pensar, por exemplo, em como que eu vou lançar a obra, com certeza a gente está olhando para assessoria de imprensa, evento e palestra que aquela pessoa vai dar e que ela vai levar aquela obra junto com ele, qual é a estratégia que ele vai usar, né? Essa pessoa vai utilizar nas próprias redes sociais para alavancar a venda da obra. Então, realmente, é algo que a pessoa precisa se preparar para isso, né? Olha, tem uma coisa que a gente faz, por exemplo, o primeiro livro do JJ, ele... eu sou fã dele, adoro. Então, ele pegou, a gente tinha uma estrutura para o roteiro, e aí o que ele fez? Ele pegou a metodologia dele e validou toda na rede social. Olha que legal. Totalmente. Porque totalmente. Você imagina essa possibilidade. A gente tem capas que os autores levam para a rede social para votar. Já vi isso. Pô, é verdade. Escuta o público, né? O que eles querem. É muito legal. E assim, quando o autor está fechando o livro, que esse livro foi para a gráfica, ele começa a fazer ações dentro das redes sociais. Então, é a rede social que vai alavancar um monte de coisa na vida dele. E tem que usar a rede social, porque a rede social é isso, né? São as pessoas que te admiram. Te validam ali. E te validam, né? Então, hoje é imprescindível. Esse mundo digital, quando teve a pandemia, março, eu fiz a coisa mais fácil do mundo, que é mandar todo mundo para casa. Abril, meu faturamento caiu, porque as livrarias fecharam, meu faturamento foi R$45 mil. Não dava para pagar nada, não tinha uma conta que fechasse para pagar aquela conta. Aí, em abril, nós lançamos uma autora que ela também estava com um evento que teve que virar online. Tá. Elaine Orives. Em um sábado, ela vendeu 22.500 livros. No evento online? Evento online. Uau! Nós passamos 4 meses para conseguir entregar esse livro. Uau! Porque o livro já estava em casa, mas como é que você entregava esse livro? Porque correio em greve, foi uma zona, né, naquela época de pandemia. Então, assim, Caramba. O mundo digital, ele não é uma possibilidade, ele é uma realidade.
e que potencializa muito. Então, você estar nas redes sociais, ativo, atuante, e com a turma proativa com você, faz toda a diferença. Então, quem não tem Instagram aberto ali, vocês nem olham. Não, a gente não é nossa... Não é o perfil do nosso autor. Sim, né? sim. O perfil do nosso autor é gente que atua, gente que adora essa coisa de querer estar com gente e contribuir para a gente, né? Para as pessoas. Tá. Fiquei até com uma dúvida agora. Vocês auxiliam, né, nesse processo da escrita mesmo. Qual que é a linha tênue ali entre, por exemplo, o autor, se ele escreve, porque hoje também tem muita questão de ghostwriter, né? Mas se o autor escreve, manda para você, e aí ele mandou ali 500 páginas. E aí, quando vocês recebem para conhecer, ajudar na edição, precisa cortar bastante, às vezes, né? Muito, 500 páginas. Mas como que funciona, assim? Qual que é essa linha tênue de o que a pessoa trouxe, né? Ali, 100% perfil dela e com as características. E no processo de edição, o que vocês fazem para não perder características daquele autor que são importantes, mas que não vai conseguir colocar numa obra e provavelmente vai ter que cortar aquilo ali em 60%, 70%. Como que funciona esse processo de edição? Tá, então eu vou contar como é que é lá na editora. Tá. Então, na editora, a gente recebe de 800 a 1.000 obras, textos, né, por mês. Uau! É muita coisa. Não tinha noção. É muita coisa. E dentro da editora, eu sempre falo para o pessoal que recebe, que tem uma pessoa especificamente para isso, para ela ter muito cuidado, porque você imagina a gravadora que negou os Beatles. Tá. Então, e ela vira e mexe, acha propostas boas, né? Então, tem esse tipo de gente que vem, de autor que vem faz direto... Faz a curadoria para o primeiro... Funciona ou não para a gente, né? Tem vezes que a obra vem com muito problema. Quando está com muito problema, a gente simplesmente devolve. Mas tem obra que vem com um autor bom, com potencial bom... Mas mal estruturada? Mal estruturada. Tá. Aí a gente senta com o autor e fala, olha, tem esses problemas aqui, assim, no macro, você topa essa empreitada? Se o autor topar, a gente vai. Dá mais trabalho, mas a gente vai. E corta. Eu vou... Sempre das características dele, né? Também. Por exemplo, o Carlos Wizard mandou uma obra prontinha para nós. E a gente achou muito aquém da possibilidade que ele podia. A gente está falando dele, né? Então a gente lançou uma obra dele que Descubra o Milionário que há em Você. Vendeu mais de 200.000 cópias. Só que nós usamos mais ou menos 30% da obra original dele. Tá. O restante ele criou. Com os apontamentos de vocês, porque a gente fez um novo roteiro, tá. E aí a gente foi enxertando. Então, é isso, tem isso. E tem uma... Agora, de verdade, eu prefiro autor sem obra, sem texto. Só com a ideia. Tá. Porque quando ele vem com a ideia, ou com o roteiro, é melhor, porque a gente debate, e nesse debate tem duas possibilidades. Ele mudar a direção ou ele ampliar aquela obra que ele está pensando. Perfeito. E eu vou falar uma coisa para você, Cecília. Parece doido, mas 90% das pessoas que chegam lá saem com uma obra ampliada ou para outro lado. Caramba! É muita coisa. Então, você imagina, se você já tem a obra, o texto pronto, às vezes aquele texto levou, sei lá, 1 ano escrevendo. E aí o pessoal fica com apego. Mexe com um pouco do ego dela, né, também.
É mais ou menos assim, né? É chegar para o teu filho, lindo de morrer, e falar: a orelha está torta, Uhum, né? Imagina como é que a mãe recebe isso, né? uhum. Não recebe bem. E geralmente a gente faz isso. Mas, juro, cresce tanto a obra da Caraca. pessoa, cresce muito, muito. Eu acho que isso até era uma dúvida mesmo. Deve ser dúvida de muita gente, que eu chego com uma obra pronta ou só com a ideia e eles me escutam, né? É, Tá, mas eu acho que assim, a editora Gente é a única editora que faz isso. tá. A gente adora autor que chega sem obra. Por quê? Depois ele vai vendo as possibilidades e ele vai tomando corpo. Esse é o tamanho do que o autor deveria ter. Uhum. E aí é legal, porque aí fica uma obra desafiadora. Obra desafiadora é legal, porque aí a pessoa quer pôr mais um case palpitante, né? Então é assim que funciona dentro da editora Gente. Tá. E quando as pessoas, né, a gente fala da questão do. As pessoas não leem mais, o mercado editorial daqui a pouco não existe. É, é uma premissa que, assim, a gente tá vendo que tá indo totalmente contra, né? Olha, é, Você tava lendo alguns números, né? O mercado cresceu pra caramba, é, 2022 comparando com 21, é, né? Acho que. e vou te contar, né? Essa pesquisa é uma pesquisa que a FIP faz com a SNEL e com a CBL, que mede tanto a produção quanto a, o consumo, né? Uhum, Agora, você imagina esse cenário que eu acho que cresceu 8%. foi, acho que quase 9 foi. Então, agora você imagina que é um cenário que não tem um player como a Saraiva atuante. Então, quer dizer, sumiram 100 lojas, 100 pontos de venda, a Submarino, lojas americanas e cultura. Uhum, Você imagina como poderia ter crescido muito muito mais. mais. Então, assim, o que eu vejo? Livro, é, a gente tem que buscar conhecimento do jeito que dá. E pai e mãe tem que também parar um pouco de falar, filho, leia o livro, leia o livro. Você sabe que não, tem uma pesquisa Retratos da Leitura, o maior influenciador para uma criança ler é pai e mãe como modelo. Então, é assim, para pais e mães que Mas ele gostam. fala pra ler e a pessoa não abre um livro dentro de casa, também é um É, problema, né? mas pai, você pode ver, todo filho leitor tem pai ou mãe leitora. Uhum, E é, então a gente vê que, voltando, esse mercado ele tem muito para poder crescer. Então, assim, tem muitas. A gente tem que procurar fazer livro, mas livro legal, livro fácil de ler, livro que seja profundo e gostoso de ler. Porque esses livros herméticos é que fazem a gente ter dificuldade de ler. tá. Hoje, graças a Deus, tem uma produção infantil maravilhosa. Bom, mas o primeiro livro que eu li foi José de Alencar, meu. Eu queria morrer, porque eu devia ter 10 anos de idade. É uma obra linda, não estou criticando a obra, Mas não é pra uma pessoa de 10 anos, não é né? para uma criança de 10 anos. Então, eu acho que tem uma diversidade, uma produção imensa do mercado editorial, mas eu acho que é o seguinte: tem os leitores de Kindle, os leitores de tablet, do que for, e está tudo bem. Eu acho que é isso que vale. E, e, e tem agora os audiobooks chegando com muita força. É óbvio que não é um mercado que está em ascensão, é um mercado que está numa ebulição. Uhum. E a gente vai ter que cada vez mais aprender a, a conviver com o jeito de ler. Cada um escolhe o que pra ela é melhor, ou pro momento, né? Por exemplo, eu gosto do livro físico. Só que quando você vai viajar,
É muito mais fácil você levar um Kindle do que levar dois livros junto com você. Ou um apenas, né? Mas E por você não tamanho. incomoda ninguém, né? Uhum, O Kindle tem uhum. essa. Porque é maior chatice você dentro do avião você ficar ali, né? Com a luz acesa. Então, não vale a pena. Então, essas coisas fazem diferença, né? Em relação a esses formatos, qual que é a porcentagem hoje de pessoas que compram Kindle, por exemplo, e o livro físico? Assim, você tem isso? A gente, dentro da editora ainda não é significativo. Tá. Equivale 5%, mais ou Uau! menos. E olha que a gente tem muitos autores, principalmente de gestão, que têm uma ação forte, mas é 5%. Não é Caramba, muito. achei que era mais. É, Então as pessoas ainda querem, né, pegar aqui. é, Pô, demais. é. Tem Incrível, bastante. incrível. Roseli, acho que pra gente ir finalizando, né, o recado, assim, que você daria pro executivo, né, que tá começando a olhar para esse movimento, mas ainda não é uma pessoa 100% confiante, né? Porque tem muita gente que a gente precisa falar, cara, você tem conteúdo. Você é muito bom para, olha o que você já fez. Então as pessoas elas têm que também lidar um pouco com essa questão da confiança dela. Não sei se chega até vocês assim, pessoas que têm essa fragilidade ou não, pelo perfil que vocês trabalham, já são pessoas mais parrudas e fortes e que têm essa questão já resolvida, né? É. Qual que é um recado que você daria para quem olha para a obra como uma possibilidade, mas que ainda não tem ou confiança o suficiente ou não sabe por onde começar? Pensando, não, eu sou uma pessoa, né, um cara que eu tenho uma empresa, eu falo bem sobre meu mercado, sobre gestão, eu iria para minha obra para que tipo de tema? Tem muita gente que tem dúvida, né? Tá. Eu vou contar uma historinha. Tá. Quando a gente eu tive, quando eu fui presidente da Câmara Brasileira do Livro, eu me vi numa enrascada danada, porque eu nunca falei no público. Nunca. Nunca precisei, estava sempre um a um, estava super tranquila. E aí eu tive que falar para um público grande que não ia lá para me ouvir. Mas numa abertura de Bienal, então você tem o prefeito, tem o Uhum. governador e tem o ministro ou o presidente. Então, quem fala primeiro é o mercado editorial, é o menor. Então, quem falava primeiro era Você. eu. E eu tinha papel, e eu tinha discurso pronto, que dava escrever e não era problema. Mas não parava, ele ficava assim. E era um desespero mesmo, porque morria de vontade de falar, assim, porque eu estava representando um monte de gente que tinha trabalhado para aquilo ali Uhum. acontecer. Mas não dava, não dava, não dava, não dava. Aí uma mulher chegou para mim e falou assim: Roseli, você tem uma missão tão linda, né? Assim, esse negócio de levar livro e leitura para todas as camadas da sociedade. Puxa, é tão bonito isso que você faz. Por que você não fala isso lá na, pra, Em cima do em palco, cima né? do palco, que vai estar um monte de gente e tal? Aí eu pensei, sabe, Cecília, porque eu tinha um monte de projetos lindos, lindos de livro e leitura, só que eu chegava nos gabinetes de prefeito, governador, ministro, porque projeto era a coisa que eu mais sabia fazer e onde acessar, era muito bom. E só que os caras me davam tapinha nas costas e me mandavam embora, e eu ficava querendo saber das coisas e demorava, quando tinha notícia, né? Aí, essa mulher, ela não sabe o, o, o monstro que ela criou. Porque eu peguei e eu contava a história de uma criança que vai pela primeira vez na Bienal do Livro. Pô, a Bienal recebe mais ou menos, nos 10 dias, 600 mil pessoas. Você imagina a zona que era, né? Uhum. E
E essa visitação escolar, a gente conseguia com as prefeituras, com o governo do estado, a gente conseguia com as prefeituras das cidadezinhas, né? Só que olha que coisa ridícula. Eu pegava, tirava essa criança do dia da refeição do dia dela, que era a merenda escolar. Levava ela num ônibus da periferia, sei lá da Horas e onde, horas. para chegar na Bienal. Chegava na Bienal, a coitada da professora tinha que cuidar de 50 crianças, naquele muvuca danada. E não dava certo a história. Eu já vi criança andar de cordinha, assim, tudo. E era um medo danado do professor perder. E aí voltavam de mão abanando, porque não tinha dinheiro para comprar Sim. nada. Aí eu tinha um projeto que era a coisa mais bonitinha. E aí eu começava a falar do projeto para o público, que era o seguinte: quando o ônibus chega, entram 2 monitores e perguntam para a professora qual que é o circuito que ela quer fazer. Dependendo das editoras, tinha um circuito. Eu já tinha previamente combinado com as editoras do circuito e de esperar as crianças com programação infantil. Então, tinha contação de história, tinha um monte de coisa. Tinha fantoche, tinha o que as editoras de melhor podiam fazer. Tinham presentinhos para essas crianças. E melhor, eu combinava com o mercado editorial que ia ter livro acessível. Então, um livro de R$30 ia custar R$5. E o governo poderia dar cheques-livros para essas crianças no valor de R$5, mas elas iam levar um livro lindo. Para casa. E levava o livro para casa. Às vezes eu conseguia do governo do estado, do governo da prefeitura, então às vezes tinham mais de um cheque-livro. Então elas saíam com uma sacolinha. Então, os monitores iam ajudar esses professores. Então, os professores, se tivesse também uma verba, podia comprar livro para a biblioteca da escola, porque eles não iam ter que ficar tomando conta de criança. Então, tudo isso com o mercado editorial resolvido. Tá. E quando essa criança voltasse para aquele ônibus, que ela já tinha brincado com os monitores, com as atividades, o que ia acontecer? Ela tinha um lanchinho esperando ela. Olha que legal. Aí eu era aplaudida em pé, e aí aqueles que vinham atrás de mim tinham que falar alguma coisa da minha fala. Você entende? Que ou eles aderiam, ou eles não aderiam, mas eles tinham que falar alguma coisa. Completamente. Então, era muito legal, porque eu comecei a falar dos meus projetos ali. E eu perdi a vergonha. A vergonha, porque não era da Roseli, mas eram dos projetos que estavam ali. Então, eu acho que, assim, o que eu vejo, que é a mensagem que eu adoraria passar para os autores: vocês têm coisas incríveis para fazer, mas aí ficam se escondendo. Então, sejam protagonistas e comecem a escrever, a falar, porque se vocês não falam, não escrevem, outras pessoas que não têm nada a ver na vida adoram falar e ficavam falando bobagem, usando tempo bom com coisa medíocre falando. Então, assim, vocês que têm essa vontade de mudar o mundo, essa vontade de estar o mundo em várias esferas, né? Sei lá, dentro do ambiente de relacionamento humano, dentro das empresas, né? Se vocês pensarem na dor das startups, que tem muita coisa, mas falta um monte de coisa. Então, pensem nisso, né? Para fazer um livro, para botar a boca no mundo, e eu acho que isso é importante. Perfeito. Vale a pena. Perfeito. E pensando no tema, se ela é uma pessoa que
tem conhecimento em 2 temas diferentes, assim, para onde ela vai? Ela vai para o futuro, Tá. porque livro é impressionante. Se você passa se eu tivesse uma tela, o passado eram pinceladas, não era a tela toda. Tá. E o futuro é a tela toda. Então, se ela tem dois temas, é só ela pensar no futuro, aonde ela vai estar. Clareia tudo. Ótimo. Acho que agora, perfeito. Perfeito. Roseli, deixa aqui pro pessoal, primeiro, informações sobre a mentoria que vocês têm, que é incrível, né? E ajuda muita gente a ter essa clareza de próximos passos. Eu acho que é interessante que as pessoas aqui fiquem, né, sabendo dela. E também rede social. Onde as pessoas te acham? Acha no Roseli Boschini, oficial. Lá vocês têm informação da Imersão Bestseller. E lá vocês me conhecem um pouquinho mais. Perfeito. Roseli, obrigada. Ai, obrigada Obrigada eu. mesmo. Adorei Foi mesmo. incrível. Acho que uma aula para todo mundo vai clarear a mente de muita gente, como clareou a minha também, para eu conseguir também dar direcionamentos, né, mais coerentes até para os meus clientes. Então, obrigada e quem sabe até a próxima, né? Legal, muito bom. Valeu. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau.